A ocupação do município de Tailândia começa a partir da década de 70, a partir de uma política desenvolvimentista feita pelo governo militar, que estava na época, né? O projeto era ocupar a região norte para não perdê-la, né? Então, a partir daí, surgem esses projetos mineradores, né, de base estatal, como a hidrelétrica de Tucuruí, o projeto Carajás, o projeto Barcarena, ligado ao alumínio. E para isso você precisava, naturalmente, ligar essa rede paraense, né, ligar com estradas. E aí se abre a PA 150 e começa essa ocupação de terras. E o conflito, a tensão entre poceiros, grileiros e esses ocupantes começa paralelamente ao início dessa cidade, que hoje é Tailândia. Durante o meu projeto de pesquisa para minha monografia, né, de história, as pesquisas elas foram feitas com base em entrevistas de moradores antigos, alguns dos quais já faleceram, né? E o que foi narrado por vários desses moradores que eu cheguei a entrevistar, e também outras entrevistas de outras pessoas que também estavam fazendo história e tivemos acesso, foi que o nome ele foi escolhido porque no mesmo período em que aqui estavam acontecendo os conflitos em decorrência da vinda de pessoas por conta da abertura da PA 150, na Tailândia, né, o país asiático, também passava por um conflito. E aí, diante das possibilidades de escolha para o nome, foi sugerido, por fazer a analogia com os conflitos que aconteciam lá e os conflitos que aconteciam aqui, aí foi sugerido o nome Tailândia e os moradores da época aceitaram que o nome da vila ficasse sendo Vila de Tailândia. Tailândia fica conhecida como uma cidade madeireira porque dentro dessa ocupação, uma das primeiras atividades econômicas era exatamente essa extração de madeira, onde aqui, né, dentro do nosso complexo amazônico, você tem várias madeiras de lei, e aí essas pessoas que aqui chegavam para ocupar essas terras faziam esse comércio de maneira até ilegal, de maneira, né, muito substancial, onde levou ao desmatamento da nossa cidade de maneira muito rápida. Então foi uma saída econômica, né, para esses ocupantes da região de Tailândia. Na década de 1978, né, no ano, a floresta começou a ser aberta para a construção da PA 150, que o objetivo era interligar a capital do Pará com outras regiões, outros projetos para a Amazônia. E a partir daí, digamos assim, começou o processo, por exemplo, de desmatamento. E esse processo de desmatamento e outras questões envolvendo os problemas ambientais, eles continuam ainda presentes até hoje, principalmente porque eles estão ligados sempre à história e à economia do município de Tailândia. Tailândia que vem passando por esses ciclos econômicos, um ciclo de extrativismo, um ciclo da agropecuária. Hoje se tem uma discussão, por exemplo, do reflorestamento. Existem vários projetos na nossa cidade relacionados a isso. Principalmente o reflorestamento ele auxiliaria basicamente dentro das cadeias inteiras alimentares. Hoje nós sabemos dentro da biologia que controla todo esse equilíbrio do ecossistema. Então, eu trazer uma mata, ter um reflorestamento, ele pode até trazer espécies que foram ameaçadas de extinção, ou seja, retornar basicamente. É claro que não vai ocorrer mais 100%, mas eu consigo trazer algumas espécies de volta. As marcas que permanecem visíveis ainda são exatamente as grandes propriedades, hoje com outras características, porque na década de 70, né, fins da década de 70 e durante a década de 80 e 90, a disputa por terras era principalmente para criação de gado, grandes propriedades, né, e existiram vários conflitos para a criação de gado. Hoje, essas propriedades, elas são propriedades monocultoras, né, de alguns produtos como soja, milho e gergelim e outros para exportação. Então essa propriedade monocultora e essa busca por terras continua existindo. Tanto é que cerca de 3 a 5 anos atrás a gente teve um novo fluxo migratório de pessoas do sul
e principalmente do Centro-Oeste, porque aqui as terras continuam ainda sendo mais baratas do que nessas outras regiões. O impacto que o desmatamento trouxe para a fauna, principalmente o desaparecimento de algumas espécies, que hoje a população atual, com certeza, ela não é a mesma de antigamente. E para a flora, as árvores. Tanto é que as fotos da época, elas mostram a abertura da estrada e assim, um limpo, digamos assim, bem ao centro de onde era a PA, e de um lado e de outro, praticamente não dava para ver quase que nenhuma construção, somente a floresta, árvores. E hoje a gente tem poucos locais somente de floresta de mata fechada. Então a flora ela foi totalmente afetada pela retirada de várias espécies que poderiam até ser nativas da região, né? Espécies que hoje já não pode mais ocorrer o desmatamento. Então o impacto foi que em poucos anos várias pessoas viram nessa abertura da estrada uma oportunidade de vir para essas novas terras, né? E em pouquíssimo tempo a Vila de Tailândia ela foi fundada, a princípio com poucas famílias, mas em pouco tempo chegou a essa proporção que nós temos hoje, né? A Operação Arco de Fogo ela é consequência desse processo econômico que acontece em Tailândia desde a década de 80 até os anos 2000, onde nessa extração ilegal de madeira, trazendo essas problemáticas ambientais, uma pressão inclusive das legislações brasileiras vigentes na época. Então a Operação Arco de Fogo ela surge como uma resposta a esse desmatamento, a essa ocupação, e aí o Estado intervém, e isso inclusive foi um choque para a economia de Tailândia, que era baseada em grande medida nesse extrativismo de madeira, nessa questão das carvoarias, e a Operação Arco de Fogo acaba vindo como essa marca, né, uma intervenção estatal para que esse comércio ilegal de madeira diminuísse ou se legalizasse dentro de uma legislação vigente. Eu acompanhei, eu já trabalhava na rede municipal e na rede estadual, que eu sou funcionária pública, acompanhei os acontecimentos da Operação Arco de Fogo, né? E a população, ela reagiu naquele momento, até sem saber do contexto que estava por trás de toda a situação, né? Era uma operação nacional, mas não havia tanta difusão de informações como existem hoje, então a população não sabia muito de que se tratava de um contexto nacional que vinha sendo preparado há mais de um ano, e aí a população foi pega de surpresa, porque grande parte da população sobrevivia trabalhando nas serrarias, trabalhando nas carvoarias. O próprio comércio da cidade girava basicamente em torno da renda dessas pessoas, e aí isso trouxe um grande impacto. Então, digamos assim, a população civil, de certa forma, procurando defender naquele momento, com os poucos conhecimentos que eles tinham, o seu ganha-pão, né? De onde eles sobreviviam. E por isso eles reagiram, muitos, né? Reagiram de certa forma, de uma forma, inclusive, eu não diria violenta, mas enfrentaram aquele momento. Tanto é que veio a tropa de choque, trouxeram cavalaria e tudo mais, porque a população não aceitava a situação que estava ocorrendo, até pelos poucos conhecimentos do que realmente se tratava. A Operação Arco de Fogo, do ponto de vista ambiental, teve efeitos positivos, porque freou o atual desmatamento, porque hoje nós sabemos que há legislações ambientais que regulam esse desmatamento, mas naquela época não tinha toda essa legislação, e se tinha, ela não estava sendo cumprida. Então essa operação ela veio, de certa forma, controlar esse desmatamento desenfreado que ocorria na nossa região. Naquela época, pouca coisa era tratado das questões ambientais em Tailândia, tanto na rede municipal, estadual ou até mesmo privada, né? Se convivia diariamente com isso, a gente via transitando pela cidade aqueles caminhões
que eram chamados de bufetes, carregados de tora, mas pouco se pensava nos problemas ambientais. Hoje, as escolas elas já começam já tem um pouco de diálogo, já trabalham algumas questões envolvendo os problemas ambientais. O papel da educação ambiental nessa reconstrução principal é a conscientização. Eu preciso conscientizar as pessoas, desde lá do nível básico da educação, a nível superior, porque são os alunos hoje que eles acabam transmitindo essa informação para os seus pais, para os seus tios, nas redes sociais. Nós, professores e as escolas, nós temos uma responsabilidade social enorme, porque por estar em contato com alunos, com vocês que são adolescentes, que são a próxima geração, a gente espera mostrar para vocês, no campo científico, que existem outras possibilidades econômicas, outras possibilidades sustentáveis, inclusive, para quando a gente fala de Amazônia. Então, o principal, o início de tudo seria a conscientização, de entender por que o meio ambiente é importante. Por que eu não posso jogar um papelzinho de balinha? Para onde vai aquele papelzinho de balinha? Entender toda essa dinâmica desse ecossistema. Porque hoje a Amazônia, por exemplo, ela é a última fronteira agrícola que nós temos no Brasil. O Brasil que já foi ocupado pelo Nordeste, ocupado no Sudeste, ocupado no Sul. Também nesse contexto também de década de 60, 70, 80, o Centro-Oeste também passa a ser ocupado para essa questão do agro, que é importante para o Brasil, obviamente, é importante para a nossa região, só que é necessário que se tenha um outro olhar. É necessário que se tenha em vista literaturas globais, que se tenha um olhar para essa questão do desmatamento, das queimadas, da mudança climática, para que se crie uma nova possibilidade, inclusive discutindo com vocês, porque é vocês que vão estar na ponta desse processo num futuro bem próximo. Se fala muito no agro, porém não se procura verificar como essas plantações elas são implantadas em Tailândia. E particularmente se você andar nas vicinais, o que a gente percebe é uma grande destruição, porque tipo assim, o agro tira tudo, não deixa basicamente nada, somente as plantações que elas são importantes mas não tem nenhum cuidado ambiental. A gente passa nas vicinais, o cheiro dos agrotóxicos, dos produtos que são lançados na terra para as grandes plantações, digamos assim, prosperarem cada vez mais rápido. O cheiro é horrível. Aí a gente sabe que quando acontecem as chuvas, tudo isso escorre e vai para os igarapés, para os rios, isso contamina os rios, isso prejudica. Então assim, fala-se muito do agro, mas a gente não vê o agro fazendo concretamente nada para que os problemas ambientais eles sejam, claro que a gente sabe que eles não vão ser erradicados, mas para que eles sejam pelo menos minimizados, que eles conservem uma parte de floresta. Os animais, a gente vê pouquíssimos. A biodiversidade original de Tailândia, com certeza, ela era muito rica, né? Quando eu cheguei aqui, a gente tinha vários relatos de aparecimento de onças com muita facilidade. Então, com certeza, essa biodiversidade no início, presença de araras, de espécies que talvez hoje podem até estar extintas, então era extremamente rica no início do desenvolvimento da cidade. Eu acredito que os jovens precisam conhecer a história mesmo desde o início, a partir de quando vieram os primeiros moradores, de como se concretizou, de como foi acontecendo a história da economia de Tailândia, que a princípio, como eu disse, eram essas propriedades para a criação de gado. Depois começou a retirada da madeira, um período em que estava bastante alto o valor do carvão, a extração de madeira e a produção de carvão vegetal, que é feito com a queima da floresta, e a consequência disso nós sentimos todos os dias. Como vocês devem saber, a cidade está cada vez mais quente. Alguns anos atrás as escolas elas não tinham nem ventilador nas salas, bastava aqueles tijolos com os buraquinhos que conseguia suprir a demanda. Hoje, se os ambientes eles não forem climatizados,
Hoje, se você não tiver no mínimo um ventilador, nem na sua casa você não consegue ficar. E assim, a mesma coisa acontece nas escolas. Se não tiver um mínimo de ventiladores nas salas, a gente não consegue trabalhar, os alunos não conseguem estudar, porque realmente é muito quente. Eu vejo que falta uma preocupação e os nossos jovens, eles precisam se atentar para isso. Pequenas atitudes podem contribuir para melhorar. Os moradores, eles têm um papel muito importante nesse quesito e o principal deles é o consumo consciente. O que é o consumo consciente? Quando eu vou comprar um produto, realmente eu preciso daquilo dali? Eu preciso ou só porque está na modinha ou porque todo mundo tem? Então eu preciso ter uma consciência ambiental. Isso começa pelo consumo consciente, desde lá do básico até qualquer pessoa de qualquer classe social e por aí vai. Projetos que pudessem estar plantando mais árvores, principalmente em toda a cidade, mas à frente da cidade. Aquelas árvores que foram plantadas lá, foram plantadas ainda na década de 90. Então, se tivéssemos um projeto de mais arborização da cidade, não ia resolver o problema, mas ia pelo menos amenizar um pouco mais. E se os nossos jovens se conscientizassem um pouco isso, talvez começasse uma cobrança maior para que tivesse alguma coisa nesse sentido para minimizar esses problemas. Em termos de desenvolvimento, eu percebo que, especialmente nessa nova vertente econômica que é voltada para o agronegócio, está se desenvolvendo bastante. Tanto é que nós temos, no sentido da PA 150, tanto Goianésia quanto Moju, nós temos várias empresas voltadas para o agronegócio. Temos empresas de máquinas pesadas e, logicamente, temos várias pessoas trabalhando nesses setores, né? Eu percebo o quanto Tailândia ainda está em crescimento. Então precisa de crescer tudo. Economicamente, crescer a conversa, crescer o diálogo, para que se consiga chegar num futuro mais equilibrado, quando a gente fala de meio ambiente. Nós precisaríamos ter mais situações que se voltassem para os problemas ambientais, né, que procurassem recuperar algumas áreas que ainda podem ser recuperadas dentro da própria cidade e até mesmo nas vicinais. Existem exemplos interessantíssimos no Brasil, quando se fala de desenvolvimento sustentável, agroecologia, que está em voga, o turismo na nossa região, que de repente pode ser muito mais explorado, com Tailândia, com essas belezas naturais. Então, com certeza, temos sim possibilidade de ter desenvolvimento econômico e sustentabilidade a partir de boas práticas. Basta a gente abrir nosso olhar. Como dentro da cidade, eu citaria o caso do Rio Tailândia, que na década de 90 era um rio em que as famílias elas iam para tomar banho, que elas iam muitas vezes para lavar roupa, que elas eram um espaço de lazer. E pode parecer que é impossível recuperar o Rio Tailândia, mas nós sabemos que não, porque, por exemplo, nós temos o exemplo de fora do Brasil, que é o caso do Rio Tamisa na Inglaterra, que é uma extensão muito maior para se recuperar. O Rio Tailândia é bem menor e poderia ser recuperado, assim como outros espaços em Tailândia, desde que realmente houvesse uma preocupação do poder público juntamente com a sociedade, porque também não dá para cobrar somente do poder público e a sociedade ela não fazer a sua parte. Vivencia todos os dias os problemas climáticos, os problemas que a cidade tem em decorrência disso, se reclama, mas também não cobra e não faz nada para poder minimizar esses problemas. Hoje, as práticas sustentáveis seria a implantação de uma cooperativa de coleta seletiva de lixo, porque a nossa cidade está extremamente grande, temos praticamente 100 mil habitantes. Aonde está indo todo esse lixo do nosso município? Né? Aqui nós não temos nenhuma cooperativa instalada.
Ou seja, precisamos de ações voltadas nesse quesito da instalação de uma cooperativa de reciclagem no nosso município. Ainda temos tempos para mudar o cenário ambiental. Tudo começa com a conscientização. É conversa, é o diálogo, é o poder público, tá conversando com a sociedade, né, com as entidades municipais, para que se criem esses elos de conversa, esses elos de diálogo. Então, eu conscientizando, eu consigo fazer várias coisas. Dentro da conscientização, eu consigo criar vários projetos de sustentabilidade para resgatar vários locais. É claro que é um alto custo, mas ele é possível e torna o ambiente da cidade muito mais agradável.